crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor por mais uma vez o Senhor nos dá esta oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para nós cultuarmos mais uma vez a Tua santa presença. Deus bendito, Deus amado, confirma a Tua graça perante nós, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã nesse instante, que está, Senhor Deus, nesta noite, com a sua responsabilidade cristã de adorar, de vir à igreja, como um cristão de adorar o Senhor. Ó Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados que nós cometemos, que a graça do Senhor possa nos purificar de todo mal. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler as Escrituras no livro dos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Leiamos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No livro de Apocalipse, glória a Deus. No capítulo 13, os irmãos já acharam? Glória a Deus. Aqui há sabedoria, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Apocalipse capítulo 17. Versículo 4 e 5. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nesse instante, ó Deus querido, nós agradecemos o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, para nós. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai,
confirma a tua presença. Dê graça, Senhor Deus, a cada um dos irmãos e irmãs, confirmando, Senhor Deus, a tua presença no nosso coração. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, confirma a tua graça, Senhor. Ajuda-nos com essa porção da tua palavra. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nesta noite, se Deus permitir, e dando-nos graça, eu quero falar um pouquinho sobre os dois selos, as duas marcas. Ainda no livro de Apocalipse, eu quero tomar o capítulo 14, do versículo 9, falando sobre aqueles 3 anjos que proclamam os juízos de Deus. E no versículo 9 está escrito: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, diante dessas escrituras, eu quero falar um pouco sobre esses dois selos e sobre essas duas marcas. Nós sabemos que João, no seu evangelho, ou sua epístola, melhor dizendo, capítulo 3, ele disse que na terra existem filhos de Deus e filhos do diabo. Ele disse que os filhos de Deus e os filhos do diabo são manifestados. E nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não ama seu irmão, ele disse, não é de Deus. Agora, nós sabemos que o mensageiro para esta era pregou uma mensagem titulada Eleito não persegue eleito. Então, este eleito tem que enquadrar com 1 João, capítulo 3, onde diz que todo aquele que não ama seu irmão não é de Deus. E ele disse, eleito não persegue eleito. Existem duas diferentes linhagens nesta terra, cujo nascimento, cuja linhagem descendem de Deus e do diabo. Como nós já entendemos, já compreendemos nas mensagens do irmão Branco,
sobre a semente da serpente, nós encontramos que essas duas sementes, essas duas linhagens, que se arrastam sobre essa terra há séculos, há milênios, começou lá atrás, no Jardim do Éden, quando aquelas duas sementes estavam dentro do ventre de uma mulher, Eva, na qual a Bíblia diz que ela é a mãe dos viventes. Mas não diz que Adão era o pai dos viventes, mas diz que Eva era a mãe dos viventes. Através desta concepção, nós tivemos a semente da serpente, na qual gerou o Caim, que a Bíblia diz que era filho do maligno. E através disso também veio Abel, cuja natureza era diferente da natureza de Caim. Através de Abel veio Abel, através da serpente veio Caim. E a semente de Satanás foi semeada tanto em palavra como em semente natural. Antes que Eva desse a sua luz, a sua semente natural, não que a mulher tenha semente, porque a mulher não tem semente. A mulher apenas tem o óvulo, nas quais ela recebe a semente e através daquilo ela envolve aquela semente através do macho, através do homem, e ali ela gera, traz ao concebimento através do nascimento. Ela primeiro ouviu o arrazoamento de Satanás, e Satanás saiu no jardim do Éden, tomando aquela besta, aquele ser que aproximava do homem, que aproximava da imagem humana, que tinha faculdades que só pertencem ao homem, como para falar, andar, porque a Bíblia diz que a serpente conversava. E então, Satanás, semeando sua semente, que era a sua palavra pervertida, com um grau de porcentagem de verdade nela, fez com que Eva concebesse, recebesse, e ao desacreditar em Deus e acreditar na serpente, por meio do seu arrazoamento, depois que ela recebeu aquela palavra, aquela perversão, ela então deu a outra luz, recebeu em si outra semente, que já foi a semente da serpente. E ela engravidou. Isso pode ter sido numa manhã. Depois
tomado a palavra da serpente e depois tomado a semente da serpente, e ela gostou de ter comido aquele fruto, ela gostou de ter saboreado aquilo, ela gostou do prazer que ela obteve, ela gostou da sensação que ela teve, ela gostou do envolvimento que ela teve com a serpente, tanto que ela pensou em si: vou envolver Adão também, vou envolver Adão com esse sentimento, com esse prazer, com este gozo, pelas quais eu me realizei, pelas quais eu me senti realizada. Vou levar desse fruto, pela qual eu comi, e então darei a Adão. E a Bíblia disse que ela, dando do seu fruto a Adão, Adão comeu com ela. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Pode ter sido de uma linda manhã ela ter estado com a serpente, e logo mais à tarde ela ter estado com Adão. E deste ajuntamento veio essas duas sementes, pelas quais ela, estando com a serpente, e Adão estando com ela, ela então concebeu essas duas sementes que estavam dentro dela. Deus, por sua vez, desceu ao jardim do Éden para poder trazer julgamento, trazer eles a um julgamento diante da sua palavra. E quando Deus os trouxe para o seu tribunal, Deus começou a chamá-los, a ecoar sua voz pelo jardim e os chamarem, e eles não responderem. Pela primeira vez no Éden, Deus chama Adão e Adão não responde. Pela primeira vez, Deus chama Adão e Adão não responde. Olha, há um perigo muito grande, letal, quando Deus está batendo no coração do homem e da mulher, quando Deus está chamando o homem e a mulher para se acertarem com Deus e com sua palavra, e o homem não atende, e a mulher não atende. Talvez ele se esconde atrás da sua consciência, já borrifada, tampada, trancada, com todos os seus pecados e incredulidades, que a sua consciência trancou a chave, a porta, e jogou a chave para fora, a ponto em que sua alma já não ouve mais o seu espírito. E Deus desceu e disse: Adão! Adão! E Adão, vendo que aquela voz já estava ficando um pouco diferente, era uma voz relativa, não uma voz mais de amor, mas uma voz de juízo, uma voz de julgamento. E ele estava ali, detrás, escondido, entre os arbustos, com aquela vestimenta eclesiástica,
com aquela vestimenta que ele mesmo construiu, que ele mesmo fez, um meio para poder mediar entre ele e Deus, um sistema, uma religião. Ele pegou folha de figo, as cozeu, amoleceu elas, e envolveu sua esposa, e envolveu a si mesmo, e tampou suas partes íntimas, porque eles ficaram envergonhados de olhando eles daquela forma. E então, quando o véu da inocência havia caído sobre os seus olhos, aquela inocente vida vivida entre os arbustos, vivida entre os dois de mão dadas, passeando pelo jardim, ainda nus, não sabendo que estavam nus, quando aquela inocência foi invadida através do intelecto de Eva, pela qual foi invadida por meio do arrazoamento de Satanás. E Satanás invadiu o seu sentido, como Paulo disse aos Coríntios: mas temo que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Quando um homem engana a mulher, o que acontece? Quando um homem a engana, a seduz com palavras e lisonjas e assim por diante, o que acontece quando o homem engana e seduz uma mulher? Qual é a ação posterior? Qual é a ação posterior depois disso? Paulo estava falando agora da noiva, agora prometida a casamento a Jesus Cristo. Paulo agora estava falando da noiva prometida a Jesus a casamento. E ele então, com cuidado, como cerimonialista desta noiva, sendo preparada como uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, ele disse: mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, possam assim também os vossos sentidos serem corrompidos, e então, sendo assim, apartando-se da simplicidade, da inocência, amém, irmão? Da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque uma semente foi plantada primeiro em seus ouvidos, uma semente foi plantada primeiro nos seus sentidos. Satanás semeou sua semente, porque Deus já havia semeado sua semente primeiro. De toda a árvore do jardim podeis comer, mas a árvore que está no meio do jardim, nem nelas comereis e nem nelas tocareis. Deus já tinha semeado a sua semente, assim como Jesus Cristo disse, sua palavra do semeador, porque o Filho do Homem veio e semeou sua semente primeiro, depois veio o Filho do Maligno, semeando detrás a sua semente. E quando Deus, depois de já ter semeado sua palavra, sua semente no jardim do Éden, Satanás veio atrás, semeando a sua semente de discrepância. E quando Satanás, por meio daquele agente, por meio daquela besta, por meio daquele animal, que não era uma víbora até então, não era uma cobra, como nós a chamamos entre animais rastejantes, como nós demos esse nome para ela, cobra. Não era uma víbora, como João Batista designou a descendência daqueles religiosos que naqueles dias estavam vestidos por fora com um sepulcro caiado, mas por dentro estava cheio de imundícia, cheio de perversão. Até então não era um animal rastejante, porque a Bíblia diz que ela caminhava
A Bíblia diz que Deus projetou nela palavra de maldição, assim como Jesus amaldiçoou aquela figueira, pelas quais ele, não achando fruto, ele disse: nunca mais dê fruto de ti. E no dia seguinte, quando os discípulos estavam passando pelo mesmo lugar, viu a figueira toda seca, da ponta até as raízes. E Deus lançou a maldição sobre a serpente e disse: e sobre o teu ventre rastejarás e comerás pós por o resto das suas vidas. Amém, irmãos? Amém. Deus então tirou os ossos da serpente, tirou dela os ossos, fazendo ela rastejar. No capítulo 3 de Apocalipse: e sobre o teu ventre rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Até então ela não rastejava, e através desta maldição lançada sobre a serpente, ela perdeu sua fisionomia. Ela perdeu sua fisionomia, pelas quais até hoje a ciência está procurando aquele elo perdido. Andam procurando aquele elo perdido entre o homem e o chimpanzé. Eles sabem, a própria ciência sabe que existe uma raça e que existiu uma raça entre o homem e o chimpanzé. Mas eles não sabem como provar isso, não sabem como chegar a isso. E nós, por termos um profeta, este mistério ficou envolvido na Bíblia, e só no final da era, através da voz do sétimo anjo, Deus havia prometido que através da sua voz, quando ele tocasse sua trombeta, Apocalipse 10:7, todos esses mistérios que ficou oculto nas Escrituras seria revelado. Glória a Deus. Aleluia. Mas Satanás não se importava mais com a serpente, assim como Satanás não se importava mais com Judas, depois do trabalho feito. Satanás não se importou mais com a maldição lançada sobre a serpente, o trabalho já tinha sido feito. A semente já tinha sido semeada. A semente sendo semeada, achou lugar para poder produzir. A semente sendo semeada, achou um ovário fértil. A semente sendo semeada, achou lugar e terra fértil para poder então sua semente ser produzida. Depois que Deus colocou a maldição sobre a serpente, que era um animal doméstico, andava e falava, ora, você acha que Satanás ficou preocupado com a serpente? Você acha que depois do trabalho feito por Judas, Satanás ficou preocupado com Judas? Ele só queria o trabalho feito. Ele só queria que sua semente fosse semeada para que se misturasse ao resto das outras sementes. Satanás sempre quis isso. Ele sempre quis uma mistura. Ele sempre queria envolver-se com as coisas de Deus. Ele quis isso no céu, tentando dividir e conseguir uma divisão de pensamentos e de ideologia no céu por meio de uma terça parte dos anjos que caiu e que Deus desceu eles do céu, levando eles para o abismo, como diz no livro de Judas. Deus os reservou em prisões, em cadeias, e estão reservadas até o dia do julgamento. Satanás sempre quis semear sua discórdia através dos filhos de Deus. Ele sempre quis se misturar-se aos planos de Deus. Ele quis fazer uma mistura no céu, e quando ele fez isto, Deus o lançou para baixo, o fez cair com o resto daqueles que ele conseguiu colocar nas mentes dos anjos o seu intelecto, o seu razoamento, a sua discrepância.
na terra, quando os filhos de Deus estavam em harmonia, Adão e Eva, ele queria misturar-se com as sementes de Deus, e quando ele misturou sua semente por meio da semente da serpente, ele conseguiu o alvo, e é o que ele queria, o seu objetivo, e conseguiu. E fazendo isto, ele conseguiu fazer com que Deus tirasse ele tirasse os seus filhos do Éden, e fazer com que a serpente fosse amaldiçoada para ser uma víbora rastejante. Quando o povo de Israel estava ali, lá no Egito, Deus então enviou a mensagem por meio de Moisés para fazê-los subir do Egito, aí uma terra prometida na qual Deus havia prometido. E então, quando eles subiram, a Bíblia diz que também subiu uma mistura de gente no meio deles. O que dizer nos dias de Noé, no mundo antediluviano, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas para si, quantas que eles queriam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E quando essas sementes se misturaram outra vez, Deus enviou o julgamento, mas mesmo assim, Deus destruindo todo aquele povo, a semente ainda passou na arca. Sim, meus irmãos, não misture a palavra de Deus com credos. Não misture a palavra de Deus com arrazoamentos. Não misture a palavra de Deus com dúvida. Não misture a palavra de Deus com não sei, eu acho, não sei, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, eu acho que quer dizer assim, eu acho que quis dizer assim. Vou dizer para você quem é que está fazendo você pensar assim. É aquela velha maneira tática da antiga serpente. Então, quando a Bíblia relata Deus no Éden, dizendo a Adão, por que tu escondes? Mas, Senhor, é porque eu estava nu. Mas que palavra é essa nu que você nunca sabia? Nem essa palavra você sabia, nu? Nem essa palavra tu sabias, Adão, comer-se da árvore que eu disse para não comer? Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do seu fruto. Presta atenção, do seu. Me deu do seu fruto e eu comi com ela. E Deus se dirigiu a Eva: comeste do fruto? Senhor, a serpente me seduziu. A palavra enganou, seduzir é a mesma coisa. A serpente me enganou, me seduziu. E quando ele me seduziu, eu não aguentei. Eu não aguentei. Mas Adão, naquele momento ela rompeu o seu voto. Naquele momento ela rompeu tudo. A serpente me enganou e eu comi. E Deus se dirigiu à serpente: por quanto tu fizeste isto? Por que Deus não se dirigiu ao diabo? Por que Deus não se dirigiu ao diabo, irmão? Pastor, como assim? Sim, Deus se dirigiu ao diabo, sim. Lá atrás com Adão. Mas da
árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Deus falou do diabo sim, mas lá atrás. Agora aqui, depois que o diabo tinha conseguido o que ele queria, Deus não se dirigiu ao diabo não. Ele se dirigiu à serpente, pela qual o diabo a usou para poder falar, porque nenhum animal, porque o Satanás, ele não é criador, só Deus é criador. Amém. Só Deus é criador. Ele não podia fazer nenhum animal, um cavalo, um galo, um rinoceronte, um elefante, uma girafa, falar com Adão, com Eva. Ele não via capacidades humanas, faculdades humanas. Ele não via faculdades em linguagem e comportamento nesses animais para poder chegar a Eva. Ele não podia entrar em Adão. Mas quando ele olhou para a serpente, vendo nela, porque quando eu falo nela, porque a serpente aqui soa feminino, mas na verdade é masculino. Amém, irmãos? Amém. E quando ele viu na serpente faculdades como falar, corpo, viu que ele tinha aquela semente, viu que ele poderia fazer isso, introduzir sua semente por meio de uma parte física animal. Porque nós somos animal, mas racional. Amém, irmãos? Amém. Deus, quando colocou o homem na terra, se Deus não soprasse a alma vivente nele, ele era um animal, sem raciocínio. Mas quando Deus soprou em suas narinas e fez alma vivente, ele tornou um animal racional, tendo raciocínio. Amém, irmãos? Amém. Então os outros animais não tinham essa capacidade para fazer isso, a não ser serpente. É a única coisa que Satanás faz. Ele só queria usar. É assim como ele está fazendo com muitas pessoas. Só usando mulheres, usando homens, e fazendo deles isso e aquilo outro, dando a eles um sentimento perverso de Sodoma e Gomorra, dando a eles uma situação antediluviana. Eles só querem usar os seus corpos para poder forçar o juízo de Deus sobre suas vidas, como Satanás quis com que Adão desobedecesse a palavra, para forçar Deus a julgá-los. Não vai dar para mim entrar no assunto. Não vai dar para mim entrar no assunto. E então, quando aquelas duas sementes estavam ali, dentro do ventre de Eva, quando ela concebeu, veio Caim, depois Abel, gêmeos. Quando a Bíblia diz em Gênesis, e conheceu Adão a Eva, e ela deu à luz um filho chamado Caim. A Bíblia registra, Deus colocou um segredo envolto. A Bíblia registra o conhecimento de Adão com Eva, mas não registra o conhecimento da serpente com Eva. Por isso que os pentecostais e os religiosos dizem, não, Caim é filho de Adão sim, porque aqui Gênesis 4, e então Adão conheceu a sua esposa Eva, sua mulher Eva, e então deu à luz a um filho e pôs o seu nome de Caim. Está aqui, Caim é filho de Adão, porque Deus foi cuidadoso em colocar isso em um mistério quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, porque Deus só mostra um ato e não mostra o outro ato. Quem entendeu, irmãos? E então aquelas duas vidas, duas sementes, duas naturezas, duas linhagens,
No espiritual, o pai de Caim era Satanás. Na carne física, o pai de Caim era a serpente. No espiritual, o pai de Abel era Deus. Na carne, o pai de Abel era Adão. Amém, irmãos? Amém. E aqueles cresceram. E eles tornaram-se rapazes. E eles se tornaram jovens. Se tornaram homens. Até que um dia eles tiveram o desejo de ir e adorar a Deus. Eles tiveram o desejo de adorar a Deus na porta do Éden, na porta oriental oeste. Quando eles então, em seus corações, nas suas maneiras de pensar, na sua interpretação, quando Abel, no seu entendimento convicto de que o que aconteceu no Éden foi sangue, foi uma vida errada que entrou no Éden, que os fez perder o gozo de estar ali dentro, de gozando a presença de Deus. Foi uma vida errada para poder matá-los. E então Abel teve a revelação de que foi sangue, uma vida entrando para poder tirar a vida do mundo. E então, quando ele viu isto, ele também teve revelação de quando Deus molhou aquele cordeirinho e então tirou suas peles e jogou para o seu pai e sua mãe lá ainda dentro dos arbustos. Ele juntou uma coisa com a outra e diz: não, é sangue, vida para matar, e agora tem outra vida para poder viver. Amém, irmão? Ele associou os dois sangues, uma vida entrou para matar e Deus ofereceu outra vida para poder viver. Ele associou os dois sangues e trouxe um cordeiro. Amém, irmão? Amém. E ofereceu o cordeiro. E então Caim estava elaborando o dia de cultuar a Deus. Disse: como eu vou cultuar a Deus? Eu tenho que ofertar a Deus também a minha oferta, junto com o meu entendimento, junto com a minha revelação. E então ele disse: foi maçã que mamãe comeu, foi laranja que mamãe comeu, foi abacaxi que mamãe comeu, foi alguma fruta silvestre que mamãe comeu. Então vou levar uma cobra, vou levar melancia, vou levar isso, vou levar aquilo outro, e vou fazer um altar cheio de frutas ali, e Deus vai receber. Ele associou sua revelação, sua interpretação, comer fruto. Ele pensou que era fruta e associou uma coisa com a outra e deu uma interpretação e levou os seus frutos lá ali no altar para adorar. E quando Deus desceu à tarde para receber o sacrifício, para receber a adoração, Deus foi direto para o sacrifício e a oferta dada por Abel e rejeitou aquela interpretação, aquela falsa luz que Caim obteve. E atentou Deus para a oferta de Abel e não atentou Deus para a oferta de Caim. E vendo Caim que Deus atentara para a oferta de Abel, caiu-lhe então seu semblante, ficando entristecido. Oh, Deus não veio na minha igreja, Deus não veio visitar minha igreja, Deus não veio visitar meu culto, Deus não veio na minha igreja. Por que Deus não veio no culto que eu fiz? Por que Deus não veio na reunião que eu fiz para Ele? Oh, ele estava com o semblante caído. Eu cuidei tanto dessas frutas, eu selecionei as melhores maçãs, eu selecionei as melhores melancias, os melhores frutos, e aqui está. E Deus atentou para o sacrifício de meu irmão Abel, um sacrifício sangrento, um cordeiro balindo, e eu estou vendo meu irmão todo sujo de sangue, da cabeça aos pés, porque Deus atentou para uma adoração feia como esta, e rejeita a minha, que é tão linda. Igrejas ornamentadas, pináculos altos,
igreja de 80 portas, é igreja de a porta de 10 metros de altura, é colunas de ouro, é ídolos de ouro, é grandes catedrais luxuosas, com bancos alcochoados, com tudo refrigerado, com frigobar e com acesso livre, pináculos, grandes monumentos da arquitetura moderna, da religião e assim por diante, grandes projetos para a igreja, para o povo refinado adorar e apresentar seus louvores, suas pregações, suas orações. Grande projeto o homem tem feito para adorar a Deus, e Deus está rejeitando todas essas ofertas de Caim. Caim, por que tu estás triste? Caim, por que caiu o seu semblante? Caim, por que não alegra-te com teu irmão, que está tendo um momento bom comigo aqui? Vem para cá. Não. Caim, por que tu estás triste? Já sei, Caim. Só porque atentei para a oferta do teu irmão e não atentei para a tua? Ora, Caim, Abel soube o que apresentar. Abel conheceu por revelação, Caim, o que na verdade aconteceu lá dentro do Éden. Caim, em outras palavras, escutem, não foi maçã, não foi uma fruta, como você pensa na sua cabeça, e os seus descendentes pensarão no futuro. Umas igrejas modernas que pensam que foi uma maçã que a Eva comeu. Caim, Abel teve revelação de que foi sangue que entrou no Éden, e depois teve revelação de que é sangue para redimir de volta esse homem. Ele conheceu a vontade de Deus, Caim, enquanto tu deliberava o seu sentimento e interpretação, pensando que era alguma fruta silvestre que tiraria a vida do mundo, e que esse caos de hospital, de guerra, de morte, de assassinato, de prostituição fosse provido por causa de uma simples fruta silvestre que uma mulher comeu. Se você quiser, adore igual teu irmão e eu vou te aceitar. Caim disse: não! Caim disse: não! Não vou fazer igual ele. Ele quis ficar com a sua interpretação. Ele quis ficar com o seu dogma. Tem gente que é desse jeito, não arreda o pé da verdade. Você mostra para ele o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:47, 48, Atos 19, do 1 ao 5, Atos 22:16, Romanos 6:3, Gálatas 2:7. Você mostra todas essas coisas, Gálatas 3:27, Tiago 2:7, mostra todas as escrituras que não tem ninguém na Bíblia batizado nos termos e nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: não, não aceito, não quero, não aceito, não quero. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Significa que o seu entendimento é igual ao entendimento de Caim. Jesus mandou que eles batizassem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O seu nome foi associado
nesta terra com estado redentor para redimir a raça humana. E quando Jesus, o seu nome foi associado para perdoar pecados, Deus então, dando esse nome que é acima de todo nome, onde aquele corpo, aquele filho gerado, estava levando o nome do Pai, fazendo conhecer o nome do Pai, dando-lhe conhecer o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí vem Jesus e disse: ide por todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não mandou repetir a ordem, ele mandou obedecê-la, cumpri-la, e por não ter entendimento como Caim não tinha, rebelde. Aí vem as mulheres que querem ser pregadoras, querem ser missionárias, querem ser obreiras, querem ser diaconisas, querem ser pastoras. E então tentam interpretar como Caim estava interpretando o filho da serpente, como a serpente estava interpretando. E quando olha na Bíblia, não permito que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. Aí na outra escritura, em 1 Coríntios, como ordena a lei, aí eles começam a interpretar que é a lei de Moisés e não a lei da graça. Eles pensam que aquela lei estava na lei de Moisés. Nem na lei de Moisés Deus colocou a mulher para ser sacerdotisa, e nem na lei da graça Deus colocou a mulher para ser pregadora. Interpretam mal. Quando a Bíblia diz é vinho, eles disseram: não, isso não é vinho, é suco, porque vinho é bebida alcoólica. É bebida alcoólica se tiver fermento, é bebida alcoólica se for associada com algumas essências para virar álcool, mas não é álcool quando ela tira o fermento, é tirado o fermento, é elaborada pela casca para trazer vinho natural, para ser simbolizado no sangue de Jesus Cristo para tomar a Santa Ceia. Ele disse: não é vinho não, ele quis dizer é suco, é a mesma e velha interpretação da serpente. Quando a Bíblia diz lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, como eu vos fiz, façais vós também. São João capítulo 13, versículo 14, eles vão e interpretam como a antiga serpente. Não, Jesus quis dizer aqui que é um sinal de humildade, é um sinal apenas de humildade e humilhação, semente da serpente. Os irmãos estão entendendo? Amém. Que tão grande revelação Deus nos deu. Amém. Você está feliz pela revelação? Amém. Está feliz pela mensagem que Deus nos deu nesta era por meio de um profeta? Amém. Que veio restaurar todas as coisas conforme Mateus 17, versículo 11. E Elias virá e restaurará todas as coisas. E nesse dia ele está restaurando sua verdadeira palavra, a verdadeira luz, a verdadeira revelação dos fatos e acontecimentos que ficaram obscuros nessa vida, mas prometeram que através da voz do sétimo anjo associado ao ministério de Elias, todas as coisas seriam reveladas. Amém. Amém. Glória. Amém, irmãos? Amém. Num belo dia, Caim estava no campo, observando de longe o seu irmão Abel apacentando as ovelhas. E ele ainda estava alimentando aquele ego, estava alimentando aquele ódio, por Deus não ter atentado para a sua adoração, para a sua oferta.
E então pegou Abel no campo, desprovido como um cordeiro. E então sorrateiramente veio até ele. E então, com por detrás, deu-lhe um golpe de uma pedra na sua cabeça, no seu pescoço. E ali muitas e muitas vezes na sua cabeça, até ele morrer. A ponto do sangue de Abel está escorrendo pela terra. E quando o sangue de Abel estava escorrendo pela terra, Deus, sabendo que aquele sangue vinha da sangue de Adão, que por fim era sangue pela qual Deus tinha se misturado à terra, aquilo clamou diante de Deus. Amém! Caim, onde está meu irmão Abel? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? O Senhor é Deus, o Senhor deve saber onde ele está, o Senhor é onisciente ou não é? É assim que a raça da semente da serpente faz. Porque o sangue de Abel está clamando justiça. A mim, desde a terra. Deus disse, eu não vou te matar não. É aqui que entra o meu assunto. É aqui que eu ia entrar com o meu assunto de Apocalipse. É aqui que eu ia entrar. Mas vamos colocar esse assunto como a primeira parte. Eu não vou te matar não. Mas eu vou colocar uma maldição sobre você. E Deus pôs um sinal na sua testa. Uma marca na sua testa. Porque Caim foi proclamado juízo sobre ele. Mas aquele que encostasse em Caim 70 vezes mais seria pior do que Caim. Portanto, Caim teve uma vida livre para poder viver e assim gerar filhos para poder ser sementes das serpentes. E quando ele saiu da presença do Senhor, ele tomou uma das suas irmãs, que eram filhas de Adão com Eva, disse o profeta, tomou uma das suas irmãs, e então foi para a terra de Nod. E ali entrou a ela e gerou muitos filhos, os gigantes da terra. Mas Deus pôs um sinal na testa de Caim, para todo mundo ver. Todo mundo ver sua marca. Porque é diferente. Porque só ele tem, nós não temos. Deus fazendo isto com um homem sendo marcado, para que o resto dos outros, porque Deus marcou uma semente para todo mundo ver, maldito, mas o resto Deus não colocou, porque é invisível a semente, é natureza, amém, e carne misturada, mas uma marca visível colocou. Assim como a marca na besta hoje é invisível aos olhos das igrejas, porque não sabem que estão marcados. Mas só que este é assunto para a segunda parte, talvez terceira, porque não dá para nós esticar com esse assunto, porque é muito grande, muito extenso, tem que correr por toda a Bíblia até chegar nos dias de hoje. Mas nós agradecemos a Deus por isso. Amém, irmãos? Amém. Agradecemos a Deus, levantemos as nossas mãos e agradecemos a Deus por tua bondade e misericórdia, que nesse tempo a sua semente foi semeada, a sua palavra foi outra vez semeada. Então Deus nos trouxe uma visitação, e através do tempo da sua visitação Ele tem nos marcado por meio do batismo do Espírito Santo. Mas todos aqueles que rejeitarem a luz da hora da verdade, Deus os marca e então põe uma suvela nas suas orelhas, onde jamais a palavra entrará outra vez, porque já estão marcados. Rejeitaram a luz e o dia da visitação de Deus neste dia. Mas para os que receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja o Senhor. Grande Deus eterno, Pai poderoso,
Pai maravilhoso, grande és tu, ó Deus, que nos deu essa mensagem maravilhosa, pela qual nós nos regozijamos. Obrigado, ó Pai, que nesta noite nossos sentidos, nossas mentes, nossos corações possam estar envolvidos inteiramente na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este pequeno e humilde ministério que o Senhor tem nos dado. Obrigado por cada vida, por cada irmão e por todos onde hão de chegar esta palavra gravada nas programas de rádio, onde estiver, no nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. e amém. Deus abençoe a todos. Até sábado, se Deus permitir, para a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus abençoe. Amém.